Fala galera, hoje eu separei 5 livros para falar para vocês aqui que eu considero quase um box essencial para a vida. Talvez não os 5 livros em si, mas os conceitos que esses livros trazem, a temática que eles falam. Vamos falar aqui de estoicismo, história da humanidade, ciência da alta performance. Então, diversos livros de diferentes temáticas, mas que são extremamente importantes para a sua vida. Então, se você quer entender basicamente o porquê fazemos o que fazemos, fica comigo até o final. Bom, eu sou o Hugo Natividade, sou estudante de psicologia, faixa roxa de jiu-jitsu e, como podem ver, eu gosto bastante de ler e venho compartilhando o que eu aprendo através dos livros, através da minha graduação, dos cursos que eu faço, congressos que eu participo aqui nesse canal. Então já deixa seu like, se inscreve aqui se fizer sentido para você, porque isso me ajuda bastante e bora pro conteúdo. Bom, o primeiro livro que eu quero falar com vocês é esse aqui, Meditações do Marco Aurélio. Eu pensei bastante em qual livro do estoicismo eu poderia trazer e minha escolha acabou sendo essa. Por quê? O livro do Marco Aurélio, ele não foi escrito para ser lançado, não foi a intenção dele escrever um livro a ser publicado. Eram as anotações que ele fazia como um diário em meio à guerra. Marco Aurélio era um imperador romano. E esse livro traz ensinamentos muito valiosos. Marco Aurélio foi um grande nome do estoicismo, e o estoicismo, livros como o dele, foram a base da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha teórica que eu pretendo seguir dentro da psicologia. Então esse livro é de extrema relevância, e a base fundamental dos ensinamentos de Marco Aurélio é o quê? É que não importa o que acontece a você, o que importa é a sua reação a partir daquele acontecimento. Então eu entendo esse conhecimento, esse livro, os ensinamentos dele quase como um remédio para a ansiedade que a gente vive no mundo atual, porque traz uma responsabilidade individual. Não importa o que as pessoas fazem ou os acontecimentos, o que importa são as suas interpretações. Isso é o que te causa angústia. Galera, o segundo livro que eu trouxe para vocês é até curioso para mim trazer esse livro, mas é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Por que é curioso para mim? Porque desde que eu entrei na graduação de psicologia, eu sempre pensei em seguir na linha da terapia cognitivo-comportamental. Então eu assumo que em determinado momento eu me fechei para as demais abordagens, eu não queria muito conhecer. E foi algo que eu mudei esse ano, já estou na reta final da graduação, mas esse ano eu mudei. Falei, pô, eu vou ler aqui outras abordagens, outras teorias, não porque eu vou mudar a abordagem que eu pretendo trabalhar com base na ciência. Então eu sim vou trabalhar com práticas baseadas em evidência, e como base a terapia cognitivo-comportamental. Mas eu me abri, eu li o livro do Rogers, Tornar-se Pessoa, da teoria humanista, e esse livro do Viktor Frankl, que é da logoterapia, ele é o fundador da logoterapia. Cara, e esse livro, ele é muito bom. Eu diria que assim, é um livro para você presentear, porque ele vai fazer sentido para qualquer pessoa. Viktor Frankl, ele é um psiquiatra que ele viveu ali nos campos de concentração naquele período bem complicado da Alemanha, né, que eu não pode nem falar o nome aqui. É, e ele constatou o quê? Que as pessoas que sobreviviam ali, as pessoas que lidavam melhor com aquele momento caótico que você estava levando a pessoa ao extremo, no físico, no psicológico, em todas as questões da vida, ela não era quem era mais forte fisicamente ou até psicologicamente, mas é quem tinha um propósito pré-estabelecido. Então, enquanto o primeiro livro que eu citei do Marco Aurélio fala sobre o controle, sobre o que está em controle, esse livro ele trata de propósito. Então, eu achei muito importante trazer, que ele até traz que o sofrimento, aí é uma base da terapia dele, o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento, ele deixa de existir, entre aspas, logo que você não vai deixar de sofrer por isso, mas ele se torna mais suportável quando você tem um propósito claro. Então, as pessoas que estavam lá sofrendo, mas estavam pensando na família que os aguardava em casa, que era importante para eles, nos amigos, na filha, né, na esposa. Essas pessoas suportavam mais o sofrimento. Então esse livro é excelente, é uma excelente leitura, super leve. Você vai desenvolver assim uma empatia que talvez você nem espere ter pelo autor. Então fica aqui essa minha recomendação de leitura para você. Galera, o terceiro livro dessa lista que eu venho aqui recomendar para vocês é um livro que, olha, eu ganhei ele de presente e pelo título eu falei assim, caraca, esse livro não deve ser bom não, deve ser maior papo de autoajuda, mas muito pelo contrário, é um livro com a base totalmente científica, que se trata do livro Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth, que é uma psicóloga americana, e esse livro dela, cara, ela passou muito tempo naqueles
com aqueles soldados americanos de alta performance, aqueles que são exércitos de um homem só, das elites especiais. Ela viveu com atletas da mais alta performance do esporte, tipo, campeões olímpicos, etc. E ela constatou o seguinte: é muito legal a seguinte frase: a excelência é trivial. O que que ela quer dizer com isso? As pessoas que alcançaram o mais alto nível da performance na vida, elas não fizeram algo excepcional. Não foi um ato excepcional que mudou a vida dessas pessoas. Elas tiveram hábitos simples, porém com constância no longo prazo. Por exemplo, o atleta de futebol americano mais renomado, ele não chegou lá porque ele tinha um talento absoluto. Eu acho que o talento a gente pode constar que ele existe, mas ele não chegou lá porque ele tinha um talento absoluto ou porque em um dia ele fez algo absurdo. Não, porque ele teve constância, ele treinou bem, ele comeu bem, ele descansou bem ao longo de anos. Então, o que ela chega é que a excelência é trivial, porque, como diria no passado Aristóteles, a excelência ela não é um ato, é um hábito. Então, esse livro é fenomenal, ele é todo com base em estudos que ela desenvolveu. Não é um livro de autoajuda, é um livro completamente científico e eu recomendo para vocês, vai fazer muito sentido para sua vida. Quarto livro é outro livro que eu vou falar para você. Eu vou falar o título aqui, se você não conhece, você vai falar assim: esse cara é maluco, tá me recomendando um livro infantil. Mas não, muito pelo contrário. O quarto livro que eu trouxe para vocês é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. George Orwell é um dos meus autores favoritos, cara. E esse livro, ele é muito bom. Agora nós vamos fugir um pouco do indivíduo. Os livros que eu trouxe até agora trataram muito do indivíduo, algo pessoal, para falar da sociedade. Esse livro do George Orwell, ele é uma fábula curta. E ele vem trazer um conceito assim, uma visão crítica da sociedade muito interessante. Porque são animais em uma fazenda que se organizam para tomar o poder, só que os líderes dessa organização, quando tomam o poder, repetem o comportamento dos anteriores donos da fazenda. Então, ele te traz uma visão crítica sobre as regras do jogo, como funciona a sociedade, para você não ser mais um manipulado. E vivemos uma era em que as pessoas estão sendo totalmente manipuladas por líderes políticos, líderes religiosos. Então, você ter uma visão crítica, você ter a sua própria opinião, entender como o jogo está funcionando, vai fazer com que você não vire massa de manobra. Eu quis destacar este livro do George Orwell porque ele é um livro bem curtinho, é uma leitura bem leve, então é muito fácil para você introduzir essa leitura na sua vida. Mas depois você pode ir para os outros livros dele e algumas distopias mais profundas, como o próprio livro dele, 1984, ou O Admirável Mundo Novo. Você pode pegar o Fahrenheit 451, no caso esses últimos não são dele, mas que também são excelentes leituras e eu posso trazer mais aqui no futuro. Mas esse livro não podia ficar de fora dessa lista. Para fechar esse top 5 aí, com chave de ouro, eu separei esse livro que também é de um grande autor, que é Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro é o primeiro, se eu não me engano, do autor, de uma série de livros que ele tem, eu tenho todos aqui, ó. E esse livro ele é bem parecido com aquele Sapiens, que é mais famoso, só que eu considero esse mais completo. Ele trata da história da sociedade como um todo. Só que o Jared Diamond ele se aprofunda nos contextos históricos, geográficos. Ele mostra por que determinados povos dominaram outros, entende? Esse livro ele é muito completo. É um livro que ele vai te dar um arcabouço ali para você conversar sobre qualquer assunto com profundidade, sabe? Esse livro para você entender a história da humanidade, eu diria que não tem melhor. Ele é realmente fenomenal e você pode dar sequência com os demais livros do autor, que aí vão te dar outras visões. Tem um livro que ele é mais da antropologia, que é o Terceiro Chimpanzé. Você vai entender mais sobre a sociedade a partir dessa leitura. Então, fecho com esse livro aqui. Ele é um livro um pouco diferente dos demais que eu trouxe, que ele é mais grosso. Você pode ver que ele é um livro maior. Então, ele é um livro que se você não está habituado a ler ainda, se você não tem costume, talvez ele seja uma leitura mais chata, que traz muita história. Talvez ele seja uma leitura mais demorada, você não vai ter aquele... Bom, galera, eu tava aí terminando de falar sobre o último livro. Infelizmente, eu tô gravando pelo celular também, deu mole, podia ter gravado numa câmera que eu tenho aqui, e deu memória cheia. Então, o que eu queria dizer é agradecer se você está assistindo esse vídeo até o final. Eu ainda não sei se cortou, eu vou ter que verificar na edição, espero que não. Mas estava terminando de falar desse livro, acho que deu para
falar tudo. E se você chegou até aqui, não deixa, cara, de curtir, se inscrever nesse canal, compartilha com alguém que você acha que faça sentido essas indicações. Só agradecer a todo mundo que está aqui até agora. Espero que esses livros impactem a sua vida como impactaram a minha. E tamo junto. Ossa!